Nesta semana, na quinta posição do Euroranking, nós temos o retorno do time do Bayer Leverkusen, que durante a semana meteu mais um milagrão daqueles, né, inacreditável. Perdiam por 2-0 para Roma e foram buscar o empate com um gol aos 52 do segundo tempo. Um gol que, sinceramente, assim, quando você faz uma coisa surpreendente uma vez, é uma surpresa. Quando você faz a mesma coisa duas vezes, ainda é uma surpresa. 3, 4, 5 vezes, a pessoa já vai se acostumando. 6, 7, 8, 9 vezes, todo mundo já espera. A surpresa não é mais surpresa, é o esperado. Então, quando a Roma toma o gol, né, e fica 2-1 pra Roma em cima do Leverkusen, todo mundo já sabia que o Leverkusen ia fazer um gol no final. Mas todo mundo. Eu até botei lá no Twitter. É óbvio, a Roma vai pra cima, o Leverkusen vai fazer um gol no contra-ataque. Foi exatamente o que aconteceu. Eles empataram o jogo, mantiveram a invencibilidade, né, um negócio absolutamente desumano. O que eles estão fazendo com o futebol aí, o Bayer Leverkusen. E nesse final de semana, eles foram jogar contra o Bochum, que era o último time que tinha conseguido vencer o Leverkusen, né? E eles simplesmente meteram 5-0 no Bochum, fora o Bailão. O goleiro do Bochum ainda fez algumas boas defesas, né? Inacreditável, e com isso, o Leverkusen chegou a não são 20, não são 30, não são 40, são 50 jogos de invencibilidade em todas as competições. Uma doideira completa, é o recorde na Europa desde a criação das competições europeias, né? Se a gente for para um futebol um pouco mais antigo, tem outros recordes maiores do que esse, mas é realmente chocante. E agora, nos últimos 5 jogos, então, o Leverkusen está com 2 empates e 3 vitórias. O fato, como você falou, não surpreende, né? Eu tava vendo esse jogo entre Roma e Bayer Leverkusen, e o que tava sendo surpreendente realmente tava sendo a Roma, né, cara? Tá conseguindo buscar o resultado, fez o 2-0 ali com 2 gols de pênalti do Paredes, mas realmente era aquele negócio, né? Em momento algum eu considerei que eles iam perder a invencibilidade, porque você sabe que vai acontecer alguma parada, né? E quando não é eles pra fazer a parada acontecer, é o time adversário fazendo merda. Porque, pô, um escanteio completamente sem perigo, né? O goleiro dos caras sai, faz uma colossal, a bola bate num zagueiro e entra. É uma parada surreal que acontece. A vitória desse fim de semana foi uma vitória bem tranquila contra o Bochum, que era justamente a última derrota do Bayer Leverkusen, foi contra o Bochum fora de casa na temporada passada, né? Na rodada final da temporada passada. Então, tava meio que isso, né? Pô, vamos ver, será que fecha um ciclo agora? O Bochum vai lá e derrota ele de novo pra fechar o ciclo, mas eles tiveram um jogador expulso logo no comecinho do jogo, depois o Bayer Leverkusen dominou. E eles estão agora com 87 pontos na Bundesliga. Se vencerem a rodada final contra o Augsburg, né? Vão vencer tranquilamente, jogo na Bayer Arena. Vão chegar aos 90. Esse excesso de empates que o Bayer Leverkusen teve, no fim das contas, é o que vai impedir eles de pegarem o recorde da Bundesliga, né? O recorde de pontos da Bundesliga, que é do Bayern de Munique, do Jupp Heynckes, da temporada 12-13, que eles fizeram 91 pontos. Então, por causa de um pontinho, eles não vão conseguir pegar esse recorde aí, porque realmente esses empates que eles tiveram aí nessa reta final acabaram impedindo que eles pegassem esse recorde, mas, de qualquer forma, né, vão ser campeões invictos, primeiro time campeão invicto na Bundesliga. Depois disso vai ficar faltando só as 2 finais da Copa da Alemanha e da Europa League. Pois é, completa doideira, né, cara? 50 jogos de invencibilidade. Pra ter noção, esse jogo do Bochum aí do final de semana, a gente tá fazendo um conteúdozinho que deve sair hoje nas nossas redes sociais aí, que falava sobre os 49 jogos de invencibilidade do Leverkusen, só que o conteúdo foi gravado antes do jogo contra o Bochum. Aí eu falei, cara, já bota 50, fica tranquilo, já pode botar 50 aí, que não tem a menor chance de não ser mais uma vitória, né, ou mais um empate pelo menos. E já fizemos aí de antemão. Então parabéns ao Bayer Leverkusen, né, essa história continua sendo contada, tem mais alguns capítulos, tem mais um jogo de Bundesliga, uma final de Europa League, uma final de Copa da Alemanha. As próximas semanas prometem aí pro Xabi Alonso conseguir transformar de vez isso aqui numa temporada pros livros de história, ou pelo menos pros canais de futebol, porque livro de história não tem mais, tem livro ainda, não sei, as pessoas leem ainda, livro de história, não tenho certeza. Mas vamos seguir então. Vocês de Eurofoot deviam fazer um, né? Valeu aí, cara. Vamos lá então para a quarta colocação do nosso Euroranking, que é o time do Sporting. O Sporting já campeão português, muito bem merecido, né? Nesse final de semana jogou contra o Estoril e sofreu um pouquinho ali, mas ganhou por 1-0 com um gol do Paulinho. Uma jogada que o Gyökeres, cara, é muito maneiro, cara. O Gyökeres, ele faz uma jogada meio que de ponta quase, né? Igual a gente falou no vídeo especial sobre o Gyökeres, que ele tem essa capacidade, ele jogava de ponta mais cedo na carreira. Cai por ali, toca no, acho que é no Nuno, né? O lateral.
ele manda pra dentro da área e o Paulinho Chablau, e aí o Sporting ganha por 1-0 e bate a sua melhor marca na Liga Portugal. É uma temporada histórica aí para os Leões, que chegaram a 87 pontos e 28 vitórias. Com isso eles têm aí o melhor pontuação deles, né? Recorde de pontos do próprio Sporting aí na Liga. E nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. O Sport, assim, também tá só cumprindo tabela, assim, nessa reta final, né? Só buscando ampliar os recordes. E assim como o Bayer Leverkusen, cara, eles também vão ficar bem perto da pontuação histórica da Liga Portugal, né? Que pertence ao Porto. Um dia desse, o Porto do Conceição, temporada 21-22, eles fizeram 91 pontos, né, cara? Então, por bem pouco aí, o Sporting também não beliscava esse recordezinho. De qualquer forma, a temporada histórica, né? Eles já passaram a pontuação do primeiro título com o Rubem Amorim, que tinha sido de 85 pontos. Tem mais uma rodada aí pra ampliar ainda mais esse recorde. Show de bola, parabéns aí ao time do Sporting, então, e o grande trabalho do Rubem Amorim. Agora vamos para a terceira colocação do nosso Euro Ranking, que é o time do Arsenal. Os Gunners continuam por aqui, beleza? Porque nesse final de semana eles conseguiram uma vitória gigantesca sobre o Manchester United, um jogo que eles tinham obrigação de vencer. Caso não vencessem, a Premier League já ia para o buraco, mas eles venceram e continuam sonhando, né? Ainda dependem de tropeço do Manchester City, sim, porém continuam sonhando. Nos últimos 5 jogos o Arsenal tem 5 vitórias, a maior parte delas patrolando os adversários. Só que contra o Manchester United aqui foi um jogo muito mais complicado, tá? Acho que foi um dos jogos menos... Um dos piores jogos do Arsenal que eu vi na temporada, ou um dos jogos menos bons do Arsenal. Foi um jogo difícil. Não fez diferença não, né? O Manchester United... O United não conseguiu criar nenhuma chance de gol, de qualquer forma. O Manchester United, ele... Acho que fez uma partida bastante decente ali, né? Conseguiu anular alguns jogadores do Arsenal muito bem. O Odegaard não conseguiu jogar muito, o Saka e tal. Mas, de qualquer maneira, o Arsenal ainda assim foi superior. E venceu por 1-0 apenas. Foi meio chorado, meio sofrido. Mas venceu, cara, e segue vivo. A gente vai falar um pouco mais sobre Arsenal e a briga pela Premier League num bloco específico, tá? Então a gente não vai nem se adentrar muito aqui, mas parabéns aos Gunners que seguem em ótima fase. Em segundo lugar do nosso Euro Ranking, nós temos o time do Real Madrid, exatamente, o Real Madrid, que é tudo festa lá, os caras estão... Não tem umas 3 semanas de festa e de descanso, né? Claro que eles têm que se preparar pra final da Champions, mas fora isso, os caras vão estar lá de brincation só na La Liga, né? Só de recreação, ali curtindo a vida. E nesse final de semana, eles foram visitar o Granada, né? Depois da classificação pra Champions, no meio da semana com aqueles 2 gols do Rosselu, que a gente falou muito no Champions Cast. Agora no final de semana, eles foram visitar o Granada e tiveram uma atuação explosiva dos reservas lá, vencendo por 4-0 com o show do Brahim Dias. Inclusive, é até bizarro, eu tava pensando assim, né? Pô, o Real Madrid tem um cara do nível do Brahim Dias, do Camavinga, do Modric no banco, é bizarro, né? Eu lembro que na época do Zidane, o Real Madrid, ele tinha um time meio assim, ele tinha o time titular completo, e ele tinha alguns jogadores que eram aqueles caras que sempre entravam e que conseguiam corresponder muito bem, o Asensio, o Rames Rodrigues, o Morata, o Bale, essa galera ali, lá naquela temporada 16-17, eu sempre falo, eu tô igual o Galvão Bueno nisso, né? Eu sempre tenho uma história que eu sempre repito, igual a história do Galvão Bueno com o Goicoechea, tá ligado? Eu sempre falo, cara, na temporada 16-17 o Real Madrid ele ganha a Champions League com um time e ele ganha o Campeonato Espanhol com outro time. Porque o time do Campeonato Espanhol, a maioria das vezes ele jogava com Morata, com Rames Rodrigues, com Bale, com Kovacic, com Danilo, essa galera que era toda reserva. Só que era muito reserva bom, tá ligado? Então eles tinham um time pro Campeonato Espanhol, aí jogava as rodadas do Campeonato Espanhol, deixava o time titular descansado, que era um time titular um pouco mais velho, né? Muitos jogadores ali de 30 anos de idade, e aí chegava com esse time titular mais velho, fresco pra jogar a Liga dos Campeões, né? Então, eles têm essa oportunidade na próxima temporada de fazerem algo similar. Eles vão ter um time titular ali com Vinícius Júnior, com Mbappé, com Toni Kroos, essa galera, e vão ter um time reserva com Arda Güler, com Brahim Dias, com Endrick, com Rosselu, essa galera toda aí que são jogadores bons, que seriam titulares em vários times do mundo, mas vão estar no Real Madrid à disposição para formar um time B. Então tá aí, cara, o Real Madrid venceu e comemorou bastante, né? Fizeram a festa do título aí nas ruas de Madrid. É sempre bacana ver um momento aí de celebração dos torcedores, jogadores muito felizes também, todo mundo comemorando. Eu vou deixar um vídeo aqui passando, né? Na verdade, primeiro essa foto, tem aquela foto histórica do Ancelotti fumando um charutão quando o Real Madrid ganha a Liga, né? E agora eles repetiram com os jogadores ali na mesma ordem até.
E o Ancelotti com mais um charotaço na boca ali, né? Maneiro. E pra quem tá vindo ao vivo, vou deixar um videozinho rolando das comemorações do Real Madrid, lá em Madrid. Um vídeo bem bacana. Enquanto o Yuri comenta pra gente, cara. Tá aí, né? Os caras meio que estão quase de férias até o final da Champions, né? Claro que tem que se preparar, não pode dar bobeira e tal, mas vão ser algumas semanas de relaxamento puro, né? Faltam 3 rodadas ainda. O Real Madrid tá buscando a sua segunda maior pontuação na história do Campeonato Espanhol, né? Se eles vencerem essas últimas 3 rodadas, eles vão chegar a 99 pontos, vão ficar atrás só do Real Madrid do José Mourinho, da temporada 11-12. Então é um objetivo que eles têm, né? E eles têm totais condições de fazer isso, mesmo descansando os titulares, né? Vão deixar alguns titulares ali juntando energia para a final da Liga dos Campeões da Europa, dar ritmo pro Courtois, dar ritmo pro Militão. Acho que vão vencer esses jogos aí com tranquilidade, né? Eu vi uma notícia essa semana que o Real Madrid, o Florentino Pérez, ele quer estabelecer uma nova dinastia, né, no Campeonato Espanhol agora, uma coisa que o Real Madrid há muito tempo não consegue. Acho que a última vez que o Real Madrid teve um domínio amplo assim no Campeonato Espanhol foi lá na época da Quinta del Butre, né, nos anos 80, se eu não me engano. Faz muito tempo mesmo que eles não conseguem estabelecer um domínio no campeonato. E eles têm as ferramentas para isso agora, né? O Atlético de Madrid e o Barcelona não tem força para competir com o Real Madrid, não tem nem força financeira, cara. Tu acha que semana que vem, não, a temporada que vem vai ser parecido com essa? Vai. Eu vi uma notícia, cara, dizendo assim que o Atlético de Madrid só consegue contratar se vender. Eles não têm caixa para fazer contratação. Então, assim, é uma coisa que eu tenho dito. Os times do Campeonato Espanhol, todos eles estão sufocados, exceto o Real Madrid. As regras do Campeonato Espanhol, as regras da La Liga, as regras financeiras, elas não sufocam só o Barcelona, porque o Barcelona é uma máquina mediática e a situação do Barcelona acaba aparecendo mais. Mas são todos os clubes do Campeonato Espanhol, menos o Real Madrid, não tem dinheiro para fazer contratação. E não é nem que, mas é porque eles todos são irresponsáveis? Não. O Atlético de Madrid não é um time de viver rasgando dinheiro, embora tenha rasgado dinheiro com o João Félix em 2019, o salário do Simeone seja altíssimo. Mas não é um time que você vê, toda temporada tá lá o Atlético de Madrid contratando cara de 80 milhões de euros, 70 milhões de euros. Não é. E mesmo assim o Atlético de Madrid não tem dinheiro para fazer contratação. Se quiser contratar, tem que vender. E a mesma coisa pro Sevilha, pro Valência, pro Barcelona, para todos os clubes, menos o Real Madrid. Porque o Real Madrid tá muito saudável financeiramente, não é um clube endividado igual o Barcelona, tem agora um estádio que se tornou ainda mais uma máquina de fazer dinheiro, mais do que já era antes, né? E eu até vi a Tati Mantovani falando que lá no Santiago Bernabéu, praticamente todos os fins de semana que o Real Madrid não joga lá, tem um show acontecendo lá, né? Então isso é grana que vai entrando. O cenário é de que se não acontecer uma parada muito surreal com o Barcelona, o Real Madrid vai ganhar os próximos 3, 4, 5 campeonatos espanhóis, cara. Porque o que aconteceu com o Barcelona na temporada passada foi uma parada surreal. O Xavi conseguiu montar um time muito bom, um time muito sólido, que venceu o Campeonato Espanhol contra o Real Madrid com 10 pontos de vantagem. Não sei se ele vai conseguir fazer isso de novo, né? Especialmente porque a tendência é que o Real Madrid daqui pra frente seja mais forte do que ele era nas temporadas anteriores, né? Até porque ele tá melhor agora coletivamente e ele conseguiu contratar 2 jogadores absurdos pro time titular. Bellingham para essa temporada e para a próxima temporada vai ter o Mbappé. Então, se o Real Madrid fizer o básico, não precisa nem fazer nada surpreendente, se fizer o básico, ele vai estabelecer um domínio absurdo aí no Campeonato Espanhol, né, nessa década que a gente tá vivendo. Perfeito, muito obrigado, Yuri. Vamos seguir então pro primeiro do nosso Euroranking, que nessa semana aí está sob liderança do Manchester City, exatamente. O Citão na massa vem com 5 vitórias consecutivas e nesse final de semana eles simplesmente patrolaram aí mais uma equipe, né? A gente sabe que em reta final de campeonato, reta final de temporada, geralmente o Manchester City dá uma engrenada, não perde o ritmo, e apesar da eliminação na Champions, né, obviamente que veio nos penais aí, no restante das competições eles estão muito bem, obrigado, e na Premier League estão muito forte, faltando 2 rodadas para eles conseguirem garantir o título. Nesse final de semana eles meteram 4-0 para cima do Fulham fora de casa e se mantiveram aí vivicíssimos, né, na briga pela Premier League. A gente também vai falar do Manchester City num bloco específico aí, beleza? Mas os caras estão muito bem, obrigado. Então o nosso Euroranking na semana ficou com Bayer Leverkusen, Sporting, Arsenal, Real Madrid e Manchester City nesta ordem, beleza? Também tá passando aqui rapidamente, ó,
regras do Euroranking, mais ou menos aí, né? E também aqui algumas formas de como entender o Euroranking, pra quem quiser dar uma pausa aí e ver como é que funciona. Fechou?